Olá, meu querido aluno, na última aula nós falamos sobre os elementos estruturais do esboço. Então vamos só recapitular aí para nós agora começarmos a construção do nosso esboço. Vamos lá. Nesse quadrinho você está vendo texto base, objetivo, tema, introdução, corpo e conclusão. Agora vamos passar um por um para nós compreendermos aqui. Claro que nas próximas aulas basicamente, cada aula vai ser o estudo de um desses, mas só para nós termos um panorama geral. Primeiro, o texto base. O texto base é o assunto do sermão que deverá ser baseado em um texto bíblico. Lembre-se sempre, seu sermão sempre é baseado em um texto bíblico. Segundo, objetivo. É a inspiração em intimidade e devocional. É exatamente aqui que nós recebemos a mensagem que devemos pregar e a partir desse ponto estruturar o sermão para levar até a igreja. Ou seja, se você não tem nada para falar, se Deus não te deu nada para falar, não fale nada. Não fale nada. Se você não tem nada de Deus. Agora, se Deus trouxe uma mensagem e falou assim, eu quero que você compartilhe isso com os meus filhos. Então é a partir dali que nós iremos começar a compartilhar. O nosso objetivo surge da nossa devocional, da nossa intimidade com Deus. O terceiro aí é o tema. É a definição do tema que vai deixar claro para o ouvinte a proposta do que Deus tem para falar. Ou seja, nós iremos falar sobre a palavra de Deus. Nós iremos falar sobre princípios relativos a tal coisa. Ou seja, é o tema ou o título, né? Apesar de serem diferentes, eles vão caminhar sempre aliados aí. Nós veremos isso para frente. O quarto é a introdução. É provocar e despertar no ouvinte a atenção, aproximar o ouvinte do sermão, de forma que ele tenha uma noção, uma explicação já do que vai ser falado. Então é aquele momento ali, antes de eu começar a minha argumentação, antes de eu começar o meu sermão propriamente dito, o momento inicial. Nós temos também, em quinto lugar, aí, o nosso quinto elemento, o corpo, que é a principal parte. Ele vai apresentar o conteúdo da nossa mensagem de uma forma ordenada e lógica. O que contém nesse corpo? Ele contém a argumentação, que são todos os textos, as ilustrações, as figuras de linguagem. Ele vai conter os artigos, que vai ser como nós vamos dividir o nosso sermão. Alguns pregadores vão ter 2 artigos, outros 3. Geralmente um sermão com 3 artigos, ele já é um bom sermão que eu consigo pregar em 35, 40 minutos, 4 artigos, ele já é. Alguns pregadores, eles preferem fazer um sermão com artigos bem curtinhos, e alguns chegam a ter 10 artigos, mas o ideal é que o sermão ele tenha ali 3, 4 artigos, ele vai ser suficiente para compor o tempo, que geralmente no Brasil é dado para pregação dentro da igreja. E o sexto é a conclusão. Baseado no objetivo específico do sermão, a conclusão é uma síntese deste sermão e deve ser a aplicação final à vida do ouvinte. Ou seja, em que eu estou desafiando a pessoa que está ali ouvindo a palavra de Deus. Para que ela está sendo desafiada? E a partir disso, eu vou começar a construir o final. Nessa conclusão, pode estar inserido também o apelo, que é o esforço feito para alcançar a consciência e o coração do ouvinte. Ou seja, alguns vão ter o apelo exatamente como fruto do sermão. Vão compreender ali o apelo como fruto do sermão. Agora, só lembrando, um dos princípios fundamentais da homilética cristã, nós caminhamos em dependência de Deus. O fruto do sermão não é o meu fruto, não é um fruto para mim, é um fruto exatamente para Deus. Então, isso é fundamental ser compreendido. Então, esses aqui são os nossos 6 elementos estruturais do sermão. Como estrutura introdutória, você vai ter aí o quadro, você está vendo? Nós temos isso daqui, então é efetivamente o que você vai anotar. Agora vamos começar a pegar caneta e papel. A primeira coisa que eu vou anotar é o título ou tema. A segunda é o texto base. O terceiro é o objetivo, o propósito
da minha pregação. E a quarta é a palavra-chave. Então, esse daqui é a estrutura introdutória. Não se preocupe, nós iremos passar cada um desses itens da estrutura introdutória, iremos falar sobre cada um desses itens. Mas só para você ter aí um panorama geral já do que eu começo a notar. Agora nós vamos falar das partes constitutivas do esboço. Elas são a introdução, o corpo, que vai conter a divisão, a argumentação, e a conclusão. Todas essas partes nós já explicamos anteriormente. Essas vão ser as partes constitutivas do esboço, aquilo que vai ser onde eu vou gastar mais tempo, onde eu vou mostrar. A parte introdutória, não necessariamente eu preciso falar para o meu público. Por exemplo, eu tenho um tema, eu tenho um texto, naturalmente o texto ele vai saber, mas não necessariamente eu tenho que falar com objetivo com o meu público, com o meu ouvinte. Eu não preciso falar assim, olha, Deus me mandou pregar tal coisa para vocês porque ele quer ensinar tal coisa para isso. Eu posso até falar, olha, nós estamos percebendo a necessidade nos dias atuais de compreendermos mais sobre a graça de Deus. Ok, eu posso usar isso, mas não necessariamente eu tenho que usar ali a minha anotação e transmitir para o público. Agora, a parte constitutiva, sim, a introdução, o corpo, a conclusão, tudo isso vai ser passado para o ouvinte. Então, agora eu vou colocar para vocês aí, com algumas tarjetas pretas, basicamente, como é que eu vou anotar, como é que eu vou montar o meu doc, o meu documento de Word lá no meu computador. Então, primeiro você vai colocar ali o título. Agora, nós vamos ver para frente, o título, na verdade, ele vai estar logo acima, mas ele vai ser a última coisa descoberta, porque o título ele vai ser o elemento final depois que Deus já tiver me dado todo o esboço. Aí eu vou falar assim, não, isso daqui que eu estou enxergando agora, ele tem mais cara disso daqui. Ele pode ser apresentado com esse título aqui. Nós temos o texto base, nós temos o tema, palavra-chave. Aí logo embaixo você vai colocar a sua introdução, o corpo, não se preocupe, para frente a gente vai ver como o corpo se divide, como é que você pode fazer isso, e por último a conclusão. Então pode anotar aí. Essa daqui vai ser a cara do seu sermão. Como é que você vai apresentar ele, como é que você vai escrever ele. Pode anotar todos esses itens, registrar isso, dar um print aí para você ter isso já fixo. Então, o primeiro elemento que nós vimos desse esboço foi o título e o tema. O tema é a versão bruta do título. Ele pode vir de duas formas. Vamos ver como convencionalmente eles chegam. Bem, primeiro o tema, ele pode vir do meu momento devocional, eu estou ali pregando e até o próprio título ali que foi colocado, lembrando que o título lá que está na sua Bíblia, ele não é inspirado por Deus, mas ele foi colocado para ser um facilitador para você. E está escrito lá, por exemplo, o tema, é os 10 mandamentos, é o seu tema. Outro tema, obediência a Deus. Amor, honra. Então esse é um tema. Ele pode vir daquilo que eu mesmo identifiquei no texto ali como sendo o básico, como sendo o que o texto está falando. A essência do texto está falando sobre obediência. Então eu já identifiquei ali o meu tema. Mas o meu sermão, o tema ele pode vir de outra forma. Pode ser que alguém chame você para pregar e fale assim, olha, eu gostaria que você pregasse sobre família. Então, quando alguém fala assim, pastor, eu quero que você pregue sobre família. Qual é o tema? Família. E a partir dali, eu vou orar e vou buscar em Deus textos que falam sobre família. Isso não é menos inspirativo ou menos devocional, porque a partir dali eu vou começar uma busca devocional com Deus para que Deus fale comigo sobre família. Então o tema é a versão bruta, tá bom? A escolha do tema é uma definição clara do que se trata o sermão. Mas nem todo tema sou eu que escolho. Pode ser que eu seja chamado para pregar em determinada igreja e esse tema já tenha sido escolhido por outra pessoa. Ele quer que eu construa um sermão, mas essa pessoa já escolheu o tema. Isso é importante também, porque geralmente essa pessoa que escolheu o tema,
ela sabe as necessidades da comunidade. Então isso já me exime, por exemplo, da pesquisa, porque o pastor daquela igreja já falou, olha, eu preciso que você pregue sobre tal coisa, eu preciso que você pregue sobre dízimos e ofertas. Então esse é o tema, dízimos e ofertas. Agora, como vai ser construída essa pregação? Aí você vai se submeter à Bíblia para você não ser manipulado pela autoridade humana, mas para você estar realmente ouvindo aquilo que é de Deus, né? Se o pastor fala, não, quero que você pregue sobre dízimo e ofertas, assim, aí pode ser mais complicado. Agora, ele simplesmente falar que eu quero que você pregue sobre ofertas e dízimos, são temas bíblicos. Então você vai na Bíblia e vai ver, vai expor da forma que a Bíblia trata este tema, não da forma que a pessoa tem expectativa. O título é a versão final trabalhada desse tema, ele é afim ao tema. Então, por exemplo, o tema é família. Aí depois eu trabalhei todo o meu sermão, vi o que Deus tinha falado comigo ali, dividi meus artigos, fiz a minha conclusão, aí eu olho para aquele texto e eu começo a pensar um título. E eu vou chegar à conclusão que o título para aquele sermão é Desafios da Família na Pós-Modernidade. Ok? Os desafios da família na pós-modernidade é o meu título. Qual é o meu tema? A família. O tema é a família. Sobre o que você quer que eu pregue? Família? Ok, o título eu vou extrair depois ali. Aí o título é algo do pregador, não é algo definido por aquele que convida. Aquele que convida, ele pode sugerir o tema. Claro que o pregador ele pode falar assim, olha, eu tenho algo preparado aqui sobre determinada temática. Seria útil para vocês também? Porque aí eu já tenho algo preparado, algo que eu já estou mais familiarizado. O pregador ele também pode dizer que ele não está preparado, não está familiarizado com determinado tema e falar, não, olha, eu prefiro não pregar sobre família porque eu ainda sou solteiro. Claro que ele pode falar isso. E aí ele pode dar uma sugestão. Aí essa pessoa que recebe, ela vai deixar claro, olha, esse tema aqui não é o que a gente está... Eu mesmo já tenho ouvido muito de Deus, já tenho pregado sobre esse tema muitas vezes e eu acho que o povo já está saturado. Então, isso tudo pode ser trabalhado em conjunto. Mas o título não. O título é uma prerrogativa do pregador, tá bom? Então, família é o tema. E aí eu coloco o meu título. Família, um presente de Deus. Olha só, que título bonito. É o título e o tema é a família. Então vamos lá. Então o pregador ele não deve se preocupar com o título, como eu disse, no início do preparo do seu sermão. Pois geralmente o título, assim como a introdução, ele é um dos últimos itens a ser preparado. Então nós iremos trabalhar na ordem do sermão, naquela ordem que eu passei para vocês, título, tema, objetivo, palavra-chave, introdução, corpo, conclusão. Não quer dizer que vai ser a ordem que você vai construir. No final, lá para o finalzinho, eu vou falar assim, ó, a ordem da construção é essa daqui, tá bom? Mas por enquanto eu vou estar apresentando para vocês uma folha de rosto, que é a mesma folha final. Então, o título você vai preencher, você vai deixar em branco por enquanto, você vai deixar a introdução também em branco por enquanto, mas ainda que nós estejamos apresentando elas primeiro. Então, o título não se preocupe, mas o tema é algo importante, ok? Então, o tema é algo que você já deve estar preocupado. Alguns critérios básicos em relação ao título, que nós já devemos estar familiarizados, porque mesmo que vai ser a última coisa escolhida, eu já tenho que entender o critério para o título. Então, o primeiro critério para o título é coerência. O título deve ter relação com o tema do sermão e com o texto bíblico. Então, você tem um texto bíblico e você tem um tema. Alguém chega para você e fala assim, pastor, eu quero que você pregue sobre o amor. Aí você medita, você vai orar e Deus te dá um objetivo e ele fala com você o seguinte, 1 Coríntios 13. Agora, quando você vai escolher o título, aí você vai falar assim, a obediência está em primeiro lugar. É o título da sua mensagem. Mas espera aí, o tema é o amor, 1 Coríntios 13, mas o título está falando sobre obediência.
Por mais que na sua construção você vai conseguir ligar uma coisa à outra, e naturalmente todos os temas dentro do cristianismo eles estão interligados, porque é um todo, né? Mas por mais que você vai conseguir fazer essa ligação, o seu título está completamente desconexo, a princípio, né, do tema e do texto. Então o importante é que você tenha um título que seja coerente. Então eu tenho lá o tema amor, eu tenho o texto de 1 Coríntios, aí eu vou falar sobre o verdadeiro amor que tudo sofre. Ok, aí é um título coerente com a proposta do tema, ok? Então o tema ele tem que estar conversando com toda a pregação o tempo todo. Eu não posso começar a minha pregação falando de algo e terminar falando de outro. Então o tema ele tem que ser coerente em todo momento. Ele tem que ser coerente na introdução, ele tem que estar presente na divisão dos artigos e ele tem que estar presente na conclusão. Esse é o primeiro critério, então, que é o título tem que ter relação com o tema e o tema ele tem que estar presente em todo o sermão. Segundo critério básico para a escolha do título do tema é que o título ele deve ser interessante. Interessante. Naturalmente, o tema segue a mesma linha. Como eu falei antes, você vai pregar sobre obediência, é um tema relevante para a comunidade está passando... Se você for ver as epístolas de Paulo ele não fica falando sobre coisas necessárias. É por isso que até é complicado a gente ver que cada epístola trata de um problema. Então a pregação ela não tem que ser necessariamente algo que trata de um problema, mas ela tem que ser algo relevante para a comunidade. E o título tem que ser algo interessante. Ou seja, de interesse. Ele vai determinar a atenção das pessoas, vai voltar a atenção das pessoas para a sua pregação. Então eu vou lá em determinada comunidade rural e aí eu vou pregar lá sobre os desafios do homem na pós-modernidade. Mas os desafios do homem na pós-modernidade, aquele homem ali, que o desafio dele, ele não está pensando em pós-modernidade, na verdade ele nem vive a pós-modernidade da forma que o homem urbano vive. Então, para ele não tem interesse nenhum, não faz sentido nenhum. Você chega para uma criança e você vai falar assim, o cristão e o mercado de trabalho. Mas você tem que pensar isso. O título ele tem que ser interessante, porque Deus ele quer falar de coisas interessantes com o seu povo. Não é porque eu quero me submeter ao povo, mas é porque Deus ele quer falar sobre coisas que sejam relevantes e interessantes para aquela comunidade. Terceiro critério para o título, para o tema. Ele deve ser decente e digno. Evitar títulos rudes, tá bom? Sempre evitar títulos rudes, muito bizarros, coisas que beiram a indecência. Existem alguns títulos que são muito bizarros, por exemplo, determinado pregador foi lá e colocou assim, mata-me por favor, sabe? Parece que está fazendo um teatro, abraça-me muito forte. Até aqueles outros que vão lá e colocar assim, parece o título de filme de sessão da tarde, como arrumar um namorado em 10 dias. Não são títulos que vão edificar a pregação cristã. Valorizamos o esforço da contextualização, mas sempre tome muito cuidado com títulos que trazem confusão. Porque você pode evitar a polêmica. Eu vou colocar lá a palavra de Deus, minha verdadeira droga. Não, peraí, por mais que você consiga construir uma teologia em cima disso, você está trazendo uma polêmica desnecessária para o corpo de Cristo. E quem que tem que trazer a polêmica? Sou eu? Não, é o próprio Senhor Jesus. Eu devo muito pelo contrário, eu devo ser um instrumento para tirar toda a polêmica, eu devo ser o instrumento para tirar todo o empecilho. Isso é contextualização de verdade. Eu entender que eu não devo ser um empecilho. A minha cultura, o meu jeito de ser, a minha fala, a minha roupa não deve ser um empecilho. Eu não acredito nisso como sendo algo coerente, até com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que não olhou para o que era seu, mas para o que era do outro. Mas ganhou 20 pessoas para Cristo. Mas será que eu não poderia ter ganhado os mesmos 20 evitando a polêmica? Porque tudo bem, se a polêmica ela não pode ser evitada e aquele povo só vai ser ganho através disso, então você está querendo me dizer que Cristo está trazendo a polêmica.
né? Quando ele andava com prostitutas, escandalizava alguns, mas não tinha jeito. Era o único caminho, não tinha outro. Era aquele caminho. Para aquelas pessoas aceitarem a sua palavra, tinha que ser daquele jeito. Agora, se tiver um outro jeito, você vai evitar a polêmica de qualquer forma. Principalmente se não for a sua igreja. Se você for um pregador convidado, você vai evitar a polêmica a todo custo, tá bom? Quarto critério, o título ele deve ser preferencialmente breve. Cuidado com o tamanho de título. Olha só, eu separei um título aqui para nós darmos uma olhadinha num título que é absurdamente errado, né? Por exemplo, a pessoa colocou assim: o que fazer para receber do Senhor vitória sobre as lutas mais difíceis e desafiadoras da vida de todo cristão evangélico? Então, na verdade, eu vou guardar esse tipo de expressão aqui talvez para minha introdução, né? Para eu ter uma questão, algum desafio ali antes de começar o meu sermão. Mas o título do sermão, ele é algo sucinto, ele é algo direto, ele é uma breve e ele pode ser, inclusive, uma breve citação de um texto bíblico. Então o título ele faz o público obedecer logo de início a sua linha de pensamento. Ou seja, para que as pessoas elas não se dispersem, elas compreendam com facilidade de onde você está saindo e onde você quer chegar. Se você fizer um título que seja compreensível, que seja inteligível, que seja breve, que seja dinâmico, as pessoas vão entender para onde você está querendo ir. Então nós temos essa folha de rosto aí, nós temos o título, o texto base, o tema, a palavra-chave, introdução, corpo e conclusão. Sobre o que nós falamos até agora? Nós falamos sobre o título e o tema. Talvez você ainda não tenha nenhum desses elementos. Você talvez tenha o tema porque o lugar onde você foi chamado para pregar já falou com você: olha, eu quero que você pregue sobre obediência, ou eu quero que você pregue sobre família. Se isso ocorreu, você já tem um tema. Se isso não ocorreu, você ainda não tem nada. Então, o primeiro elemento que nós vamos receber em nossa devocional geralmente vai ser o texto base, que nós iremos falar daqui em diante, ou seja, uma ordem cronológica, ou vai ser o tema, ou vai ser o texto base. O texto base, se não foi passado o tema para você, se você tem o tema, você vai buscar em Deus qual é o texto base. Mas antes eu quero